Olá, bom dia. Bem-vindos para mais uma aula de vistas sobre filosofia contemporânea. Eu sou Norman Madaras, seu professor para esta disciplina, e encaixaremos hoje nossa quarta aula, e nossa segunda aula especificamente sobre as contribuições de Karl Marx e Friedrich Engels à formação da filosofia contemporânea. Marx e Engels, como começamos a ver na semana passada, são filósofos que temporalmente pertencem ao século XIX, embora tendo publicado primeiro em coautoria com Engels, um Manifesto Comunista em 48 e o Capital, com autoria própria em 1867. Marx e Engels, a obra de Marx e Engels será conhecido em sua amplitude apenas a partir da Primeira Guerra Mundial, ou depois da Primeira Guerra Mundial. São publicações em alemão, e depois as traduções das publicações que são provenientes. Então, podemos dizer que Marx e Engels são tanto filósofos que pertencem ao que poderia ser chamado de filosofia moderna tardia, quanto filósofos contemporâneos, já que provavelmente a última grande descobrimento nos arquivos deles data a década dos anos 60 do ano passado, com a publicização dos Grundrisse, esse manuscrito preparatório para, pelo menos, a versão, uma das versões, podemos dizer, a versão penúltima do plano de trabalho que dará, então, o formato do projeto Das Capital. Então, novamente, essa disciplina é fruto de mais de 2 décadas de ensinamento de filosofia e mais de uma década especificamente voltado a configurar a filosofia contemporânea em cursos de graduação. Então, a minha proposta aqui realmente se limita à graduação. Uh, Estou propondo a apresentação de uma panorama de pensadores, mas não seguindo nenhuma linearidade, né? Uh, Somos contemporâneos demais para seguir a linearidade. Não, mas iniciamos filosoficamente e não historicamente a apresentação dos tópicos, inicialmente apresentando as duas estruturas predominantes, inclusive na sua transformação, no período da filosofia contemporânea, ou seja, a relação entre sujeito e objeto e a relação entre sociedade, cultura e natureza. Por isso, na primeira aula, eu iniciei minha discussão apresentando a gênese da noção de natureza por trás de uma noção que está em pleno fluxo hoje em dia, particularmente devido às contribuições vindo das ciências climáticas, além da biologia, da química e da física. Iniciamos, então, a disciplina focando numa estrutura, mas eu também considero que Marx e Engels e Friedrich Nietzsche são dois pensadores, ou três pensadores fundamentais a entender os rumos tomados pela filosofia no século XX e diria até hoje em dia, né?
De qualquer forma, qualquer seja nossa avaliação subjetiva desses pensadores, precisamos saber objetivamente o que são suas contribuições, ou as razões pelas quais foram tão importantes e como continuam sendo de grande interesse a condução da filosofia na contemporaneidade. Para aqueles que desejam aprofundar os estudos nesse nível de graduação, eu deixei meu contato na caixa embaixo para que possamos ou formar grupo, uma pequena turma, ou continuar com aulas particulares. Entre-me em contato, podemos discutir os valores. Então, vamos, eh, vamos fazer iniciar nossa discussão aqui. Então, como eu falei na semana passada, então, meu objetivo na disciplina é de oferecer nessas gravações algo sucinta, 40 minutos mais ou menos dos principais tópicos. E quando passamos, então, do Manifesto Comunista, no qual a gente estava começando a discutir na última vez, o Capital, o que podemos ver? Podemos ver que existe a constatação, não, na teoria, né, de um processo de universalização dos direitos humanos que é subjacente à ordem social, embora se realiza de maneira fragmentária, parcial, se não arbitrária, em configurações concretas do desenvolvimento sociopolítico das sociedades. Esse processo, então, não é suficiente a ser garantido pela viés de uma ordem conceitual idealista ou ideal, mas deve responder aos reais constrangimentos materiais da sua instalação. Por isso, Marx tenta fundamentar o motor dinâmico desse processo em uma dialética entre classes, isto é, a luta de classes, para mostrar justamente quais limitações surgem, mas, ao mesmo tempo, ele chega a determinar que a própria estrutura da ordem econômica está impedindo que essa luta de classes se realiza a partir simplesmente de uma reviravolta das posições dominantes de classes. Isto surge como conclusão da sua análise do modo de produção e de circulação do capital, porque a conclusão ao qual sua análise chega, e seu objetivo, na segunda parte da vida dele, é cartografiar, não, por meio de uma álgebra relacional, não, como funciona o capitalismo. Não. Mas ao chegar à conclusão, sua constatação é que não é tanto a luta de classes que provoca o eclipse ou a destruição do sistema capitalista, é o capitalismo ali mesmo. Então, queremos trazer a atenção a esta configuração. Alguns conceitos e teorias de Marx são alicerciados na filosofia moderna e reconhecemos essas noções muito presentes no seu pensamento, demonstrando seu caráter filosófico. Um é a teleologia, que existiria uma certa finalidade ao desenvolvimento da história. Talvez não um fim na história, mas um fim incremental, fim de um período. E vemos em Marx já a ciência
a sensibilidade perante o que será considerado hoje pelas teorias descontinuistas da história. Temos também a presença do idealismo e das teorias do contrato social, a teoria da autonomia. Marx é uma filosofia da liberdade, antes mesmo de ser uma filosofia da emancipação. Não? Por que liberdade? Porque Marx é formado no âmbito do esclarecimento e seu primeiro engajamento real com a filosofia é verificar se as produções de filosofia atendem às promessas da universalização, da teoria dos direitos naturais. A dialética lhe oferece a possibilidade de enxergar quais são alguns processos regulares subjacentes às aparências, fazendo com que grande parte de sua análise deve ser visto como operando, se não próximo ao que poderíamos chamar o inconsciente história, então algo certamente inaparente. Mas no decorrer das grandes teses que contribuíram à área da filosofia da história, Marx e Engels vêm com a identificação de um motor de transformação, o motor que leva, aliás, ao Aufheben, a suprassunção, ou seja, a revolução, pelo menos na visão do Manifesto Comunista, que é justamente essa noção de dialética. Então, os textos que foram indicados para preparar a nossa discussão são os seguintes, né? E voltamos então a abordar a teoria da alienação. Por um lado, a teoria da alienação ou do estranhamento é um dos mais bem-sucedidas contribuições de Marx à sua juventude. Em 1844, Marx tinha apenas 25 anos de idade, né? Eh, Quando redigiu os manuscritos econômicos e filosóficos de Paris, né? Então, quais são as quatro formas de alienação? Essa teoria, uma teoria calcado em cima da teoria de Locke e de Rousseau, né? No sentido em que a promessa de preservar esses direitos naturais no título que seriam inalienáveis, que são o direito à vida, ah, direito à liberdade, direito à propriedade privada, é rompido pelo contexto da divisão do trabalho, fazendo com que o homem se encontra estranado nesse processo do produto do seu trabalho, né? Esse rompimento está na base de um rompimento que poderia, ah, colocar em questão o princípio de Locke, já que é o trabalho, na verdade, a natureza do trabalho que está desrespeitado pelo Estado de Direito. Locke poderia, antes de ter avançado o direito à propriedade, colocado direito ao respeito do trabalho. Talvez assim a relação entre Marx e Locke seria visto em termos de uma continuidade, porque na verdade Marx está chamando a atenção a esse fato que a divisão do trabalho faz com que o que é fruto do trabalho do trabalhador não cai no sua própria possessão, como argumentava Locke, como sendo algo que a condição natural do homem apresenta. Então, nesse sentido, o próprio processo de trabalho, ou seja, esse ato que transforma artefatos naturais, escrevendo uma parte do corpo humano na própria produto de trabalho, se vê também estranhado
na decorrência da divisão do trabalho propiciado pela organização industrial no início de um sistema de produção econômica devidamente chamado capitalista por Adam Smith, quando ele apresenta na riqueza das nações os três pilares desse novo sistema econômico, um sendo, então, a própria divisão do trabalho, e outro sendo a liberdade, e a terceiro sendo o comércio internacional, né? Então, devido ao fato que o trabalhador se encontra sem liberdade na própria articulação, no processo de produção, a divisão do trabalho, então, separa os trabalhadores entre si. Isso fez com que, na sua totalidade, o ser humano se encontra alienado da sua natureza, né? Da sua natureza de ser um trabalhador. Aqui não cabe dizer que é um trabalhador apenas industrial. Algumas das críticas contra Marx são realmente mal intencionadas. Marx provoca um medo tremendo em leitores e certamente lecionar sobre Marx no âmbito profissional apresenta vários riscos, pode ser até considerado perigoso, embora a lacuna deixada por não ensinar Marx compromete a filosofia na sua totalidade. Sem Marx, sem o ensinamento de Marx, sem o ensinamento sobre as contribuições do pensamento de Marx ao desenvolvimento da filosofia contemporânea, fez com que não estamos realmente mais ensinando a filosofia, mas uma versão ideologizada, né, da filosofia. Então, em 47, 48 do século XIX, podemos constatar, quando estudamos a história, que houve vários tipos de revoluções ocorrendo, né? A maior parte dessas revoluções, as mais bem-sucedidas, por exemplo, a criação da Segunda República na França e a abolição da escravatura, finalmente, depois que Napoleão Bonaparte tinha reinstituído a escravatura no Império, ah, é o contexto no qual Marx e Engels começam a redigir o Manifesto Comunista em dezembro de 1847. Ao prestar atenção suficientemente a essa obra, vocês encontrarão 10 políticas, 10 recomendações avançadas pelos comunistas, às ao governo formado de operários. Então, temos que entender aqui que existe uma busca de liberdade, não só agora pela burguesia, embora isso dependa do país, porque existem revoluções em curso que são de caráter nacionalista burguesa contra configurações imperiais. Na Europa Central, por exemplo, contra os húngaros contra o Império Áustrico, né? Mas tem também na França uma revolução, inicialmente, do mesmo jeito, contra a monarquia absolutista da família Orléans, que reinava desde 1830. A França haverá uma segunda revolução em junho de 48, que a própria burguesia vai reprimir dos operários. Mas, de todo caso, aqui o que surge na medida em que existe um movimento de reivindicações sociais que Marx e Engels vão assumir como sendo o comunismo, é, no primeiro momento, dado por um medo, por um terror
sentido pela classe dirigente que lhes leva a usar a terminologia de um espectro que assombraria a Europa. Marx e Engels dizem, pare com isso, não tem nenhum espectro, isso é uma bobagem, vocês usem esse termo para tentar desqualificar todos os lados políticos, inclusive os lados da direita, como se usa hoje. Então, o tempo chegou para apresentar o que é o pensamento e o programa dos comunistas. É o manifesto do Partido Comunista é isto, escrito em nome dessa nova organização, que é uma evolução a partir de uma associação de trabalhadores e intelectuais chamada Liga dos Justos. Então, nesse livro, o que é fundamental perceber que quem está falando são comunistas e não a história de maneira impessoal. Então, os comunistas são seres livres que chegaram a se formar pela força da crítica racional, da razão, né? E chegaram a determinar quais medidas eram necessárias para estabelecer um reconhecimento universal dos direitos humanos, né? Essas medidas vocês os encontrarão no final da segunda parte do manifesto, que é um curto texto, um panfleto, essencialmente. Talvez outra noção ao qual perdemos a associação quando pensamos ao manifesto é a própria democracia radical, ou seja, como Marx e Engels argumentam, os comunistas trabalham em toda parte pela união e pelo entendimento dos partidos democráticos de todos os países. Os comunistas recusam-se a dissimular suas visões e suas intenções. O manifesto é prova disso, e quem atribua um desejo autoritário, totalitário, que envolve exterminar ou mandar para campos de concentração seus rivais políticos, não está apenas equívoco, mas estão mentindo se não fossem simplesmente estúpidos a ler o texto desta maneira. Porque ler o texto nos apresenta a uma tese, né? Não uma dogma. Na filosofia, não trabalhamos a partir de dogmas, como se fez na religião. A filosofia é a arte do pensamento crítico, né? O que é a tese? A ser verificado, evidentemente, e, no primeiro lugar, demonstrado pelos próprios autores da tese, que é que a história de todas as sociedades até o presente é a história das lutas de classes. As lutas de classes vão caracterizar as sociedades, mas apenas lutas de classes específicas vão determinar um avanço social em caráter ética, moral e jurídica, além de cultural, evidentemente, porque envolve uma distribuição de riqueza de tal forma em que lazeres se tornam disponíveis para um maior número e potencialmente a totalidade da sociedade, né? Então, o materialismo histórico analisa as incidências na história em que sociedades foram transformados de uma configuração relativamente ética, se não fosse completamente injusta na sua fundação, né? Há formas contendo uma qualidade ética nítida superior, nitidamente superior. São essas sociedades
que resultam de lutas de classes bem específicas. E Marx e Engels vão identificar que depois das violentas revoluções conduzidas pela burguesia na França e na Inglaterra, o que encontramos é uma luta acirrada entre o proletariado, que é composto por parte por operários, mas também por outros componentes, e pelas proprietários dos meios de produção, os burgueses. Esses termos estão estritamente definidos desta maneira no modelo argumentativo apresentado por Marx e Engels. Então, quando nós perguntamos o que é um burguês, o que é um proletário, no na discussão de Marx, precisamos ir aos textos e precisamos, então, verificar quem são esses indivíduos baseados nas definições fornecidas por Marx e Engels. Isso é normal. Não estamos tirando ideias do absoluto. Isso é ciência, filosofia, visto como indistinguível do viés crítico que é compartilhado também com as ciências. Agora, depois da publicação do manifesto, Marx vai ainda verificar se a tese da luta de classes se sustenta. E Engels também vai verificar, até escrevendo um prefácio depois do falecimento de Marx nos anos 1880, identificando pelo menos um parâmetro mínimo no qual o componente da história escrita é introduzido a delimitar a tese. E Marx também vai introduzir a questão do efeito da colaboração entre classes, ao invés de luta entre as classes, para examinar as consequências, tais como aconteceram no período de 1848 até 1851, quando a França se transforma em sua segunda versão imperial, apesar de ter conquistado uma configuração jurídica, política e administrativa eh, que lhe justificava a denominação de uma república, uma segunda república. Outra questão, como sabemos se um país é comunista ou não? Veja os 10 critérios oferecidos por Marx e Engels no manifesto. É a forma mais racionalizada dos critérios. Se encontra os critérios também numa publicação anterior de Engels, quando ele apresenta o que é o socialismo, e também encontramos essas medidas no texto escrito pelo nascente Partido Comunista Alemão, cujo vida não será muito duradoura, né? As grandes realizações políticas serão feitas pelo partido chamado Sociodemocrática. Por isso também a distinção entre sociodemocracia, socialismo de Estado, Staatssocialismus, e comunismo enquanto tal, deve sempre ser verificado a partir das condições materiais em que formam-se novos modos de governo. Porém, os critérios estão muito presentes e não foram derrubados. Vocês talvez
ficariam impressionados como são as pautas de hoje, né? Educação gratuita, por exemplo, né? Política tributária progressiva, por exemplo. Enfim, no decorrer dos anos 50, além de trabalhar como jornalista, correspondente internacional do maior jornal em circulação da época, o New York Herald, Marx aprofunda suas análises econômicas para articular sua crítica da economia política, né? O Capital, que é subintitulado Crítica da Economia Política, né? Das Capital, é publicado apenas em 1867. Mas já como parte da primeira tentativa, Marx vai publicar os frutos em alemão, Contribuições para a Crítica da Economia Política, e no prefácio ele oferece uma certa autobiografia de sua pesquisa, para mostrar como ele chegou a certos pensamentos. É uma das mais famosas teses de Marx aparecem neste lugar, mas realmente só aparecem nesse lugar. Foram, de fato, apresentados no primeiro momento na ideologia alemã, junto com Engels, escrito em 1845, mas nunca chegou a ser publicado durante a vida deles, ah, em que vamos ver que as ideias da dominante de uma época, são as ideias da classe dominante, por exemplo, a análise dessa questão. Aqui encontramos uma versão ainda mais elaborada, que ficou muito famoso, mas aparece apenas aqui. Vejam, a totalidade dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem determinadas formas da consciência social, o modo de produção da vida material, é que condiciona o processo da vida social, política e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas inversamente, o seu ser social que determina a sua consciência. Ser social é um ser agora desvinculado até da ideia do Gattungswesen, da essência do gênero do homem. O ser social é uma nova entidade introduzida no campo de pesquisa, né? Sua força é que determina a consciência, ou seja, a capacidade de entender-se como ator dentro do espaço de um modo de produção. Porém, é a infraestrutura que determina a superestrutura. Então, como chegar a inverter as relações é todo o trabalho que, no final das contas, será realizado no Kritik der politischen Ökonomie, das Kapital, produzido, publicado em 1867 na sua primeira versão, chegará a quatro versões, né? Na primeira versão, o que não encontramos é o subcapítulo sobre o fetichismo da mercadoria, que é um subcapítulo que se destaca entre os diferentes outros subcapítulos ou capítulos de grande destaque no livro. E esse livro se atém a trabalhar especificamente, né, na questão do processo de produção, produções-processo, ou do modo de produção do capital, des capitais,
aqui sendo a forma de genitivo, e não do plural. Então, é o livro 1, Buch 1, e o projeto inteiro será articulado a partir de 3 livros, né? Sendo que o segundo livro contém 2 tomos distintos, né? Então, o que chamamos, ou a razão pelo qual chamamos o modo de produção do capital o volume 1 é para não entrar nessa confusão em termos de livros. É o volume 1. Então, o volume 2 e o volume 3 que compõem o Buch 2, segundo livro, não? Terão essas designações, embora a publicação mais recente, a tradução mais recente da editora Boitempo, optou pelo uso do termo livro. Realmente não apresenta problema grande, reconhecendo e lembrando que o segundo livro será publicado só depois do falecimento de Marx, em 1885, por Engels, né, que seguirá rigorosamente as indicações deixadas por Marx para compor o livro. É um livro muito mais técnico, muito menos literário, menos genial, podemos dizer, que o livro 1 do Capital. Porém, introduz noções fundamentais e é fruto de manuscritos escritos, articulados por Marx, muito próximo da fim da vida dele, ou seja, manuscritos escritos depois do pânico de 1873 e a subsequente depressão que ocorre e o surgimento do uso de tarifas, né, que poderia interessar. O volume 3 do Capital, também editado por Engels e publicado em 93, 2 anos antes do seu falecimento. O livro 4 do Capital, que na verdade foi projetado inicialmente como sendo o livro 1, que é semelhante à contribuição a uma crítica da economia política, envolve, então, uma análise crítica panorâmica das teorias de mais-valia ou de mais-valor. Esse livro será publicado por Karl Kautsky em 1905, embora não costume ser tanto associado hoje em dia ao capital, não? Seja como for, existe em Marx uma atenção à revolução na sua juventude e uma atenção à crise na medida em que vivencia, começa a vivenciar mais crises que revoluções acerca do capitalismo. De toda forma, a relação entre essas duas noções, a revolução podendo ser entendido como resultado de um movimento dialético que não é exatamente uma circulação, mas um movimento de síntese, né, enquanto tal. Enquanto crise chama atenção à importância de trazer modelos de temporalidade que contemplam a circulação. Então, a primeira noção que devemos entender aqui é que o capital, né, não é, não só não se reduz ao capitalismo, né, que é a base administrativa de um Estado, em que o capital
é o principal determinante da produção de riqueza, mas o capital não é uma coisa imóvel. O que isso significa exatamente? Bom, o primeiro capítulo do Capital, e nesse sentido eu quero ó, defender a seguinte ideia, que perdemos nosso tempo quanto cursos de filosofia a delimitar nossos estudos à produção de Marx durante sua juventude. Aliás, é muito engraçado que essa juventude não contempla o Manifesto Comunista, né? Ainda mais quando consideramos que Engels tinha 2 anos a menos que Marx, né? A maioria dos cursos de filosofia nas instituições liberais e religiosas tem medo de Marx e vão penalizar os professores que se atêm a licionar sobre ele, particularmente aqueles que não respeitam a proibição de ir além do jovem Marx, ou seja, aquele linha que é desenhado, na verdade, até 45, né? Os 11 teses sobre Feuerbach são permitidos, mas o outro lado do 45, a ideologia alemã, em que Marx e Engels começam a apresentar teses sobre o comunismo, não é tolerado pela autoridade, sempre a autoridade que limita a liberdade de pensamento e a liberdade de pesquisa, apesar de tornar a liberdade absoluta numa dogma pelo qual estabelecem, exigem obediência, certo? Então, o primeiro capítulo do Capital, livro 1, trata da mercadoria. O que é a mercadoria? Vemos o que Marx escreve. A riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma enorme conexão de mercadorias. E a mercadoria individual como sua forma elementar. Nossa investigação começa, por isso, com a análise da mercadoria. Bom, em termos contemporâneos, vamos dizer que Marx comete um dos faux pas na ética da publicação. Ou seja, ele se autorreferencia, ele referencia enorme coleção de mercadorias que é apresentado no livro de 59. Mas seja como for, ele apresenta seu base como sendo da análise da mercadoria. Então, Marx inicia aqui com uma retomada da teoria do valor-trabalho do economista liberal David Ricardo, a partir do qual ele deduzirá o conceito de tempo socialmente necessário para produzir uma mercadoria. Por quê? O que é o objetivo de Marx? O que Marx vai derivar, na verdade, mas o que ele confronta a, ao leitor? Bom, por um lado que a mercadoria não é exatamente uma coisa. Agora entramos na filosofia contemporânea novamente, né? Um dos meus argumentos iniciais, quando apresentei a disciplina, é que a filosofia contemporânea toma uma distância, né? Recua da relação sujeito-objeto. Essa relação é um binômio na medida em que
Se não for um objeto, deve ser um sujeito. Mercadoria é um sujeito? Não. Podemos dizer que, bom, o sujeito é a luta de classes ou que é o capital. Mas então, se a mercadoria não é objeto, o que que é? Bom, certamente a mercadoria é por parte um produto do trabalho, tá? Mas já representa uma massa, um volume de mercadorias produzidos, de produtos eh, eh, produzidos. E em termos do seu volume, que essa mercadoria adquire um valor que vai além do simples valor de uso. Ou seja, quando um produto é realizado pelo trabalho e se torna a propriedade de alguém, imagina-se que foi criado pelo uso ou por objetivos de utilidade, né? E por isso existe uma diminuição, de fato, na utilidade do mesmo produto, da medida em que é produzido em vários tamanhos para um indivíduo. Mas aí, se a utilidade vai reduzindo, vai demonstrando uma margem reduzida de valor de uso, adquire, por outro lado, um valor de troca na medida que atende a uma demanda no mercado. Então, mercadoria, por um lado, é um produto, mas também se caracteriza como sendo o veículo de dois valores: um valor de uso, outro valor de troca. Onde ocorre a troca? Sabemos que isso ocorre no mercado. Onde é mercado? Isso é uma questão que não certamente estabelece ou se define por meio de contornos fixos em Marx. Voltaremos a estabelecer isso, mas qualquer seja o lugar onde o mercado ocorre, o mercado, por definição, é uma relação em que se confronta oferta e demanda. Então, uma mercadoria é trocado por outra mercadoria. Mercadoria sendo, novamente, uma coleção de bens, né? Esses bens poderiam ser do mesmo cunho, ou poderia ser um conjunto de coisas. Poderia ser algodão, fios de algodão, em troca de, não sei, pratos, né? Ou pode ser uma composição de uma sala de estar, né? Em troca de um apartamento. Todas as coisas, então, podem ser relacionados no mercado justamente pelo valor de troca que é inscrito, não, em cada mercadoria. É nesse sentido que eu digo que a mercadoria não pode ser reduzida simplesmente a ser um produto, uma coisa. A mercadoria também é um veículo daquilo que os hegelianos chamam de qualidade, mas que Marx vai chamar de valores, né? E o valor de troca, evidentemente, está impactado pelo valor de uso. Então, esses dois termos não são necessariamente distinguíveis, como se fosse preto de branco. São misturados, né? E justamente é a composição que contribui no olhar das teorias econômicas baseadas sobre utilidade, né, no seu desejabilidade no processo de troca.
Sendo que o valor de troca é o que permita uma comparação da oferta e de demanda, como o valor de troca se inscreve? Bom, sabemos que se inscreve eh, pela, pela escolha, pela identificação de uma mercadoria específica cujo valor de uso será o de fornecer uma equivalência que então abstrai do conteúdo das mercadorias, podendo ser usado na compra de uma outra mercadoria que não está presente no atual negociação de oferta e demanda. E essa mercadoria específica, cujo valor de uso é o de servir como equivalência geral, é o dinheiro. Então, o dinheiro nesse processo simplesmente estabelece, não, a equivalência em termos que não são relativos à mercadoria, né? Ou seja, se quisesse trocar ovos e laranjas, a ideia seria de chegar a saber quantos ovos correspondem a quantas laranjas no desejo que se manifesta no ato de trocar pelos agentes no mercado, né? Porém, o dinheiro interrompe essa relação imediata entre duas mercadorias e estabelece uma equivalência intermediária que pode servir em outros contextos. Então, o valor total da mercadoria, ó, será composto, então, pelo processo de produção, ó, e o que pensamos ser um excedente adquirido no processo de troca, né? Mas Marx identifica que esta inclusão do excedente, como Adam Smith tentou fazer, David Ricardo tentou fazer, por meio do processo de troca, seja com presença de dinheiro para intermediar a troca, não chega a ser explicado de outra forma que maneiras em que os agentes envolvidos na troca não dispõem da mesma, digamos, astúcia ou honestidade ou até de informações para saber exatamente qual seria o número de laranjas adequadas ou até menos para valer uma troca em que recebe mais ovos proporcionalmente às laranjas vendidos. Por isso, Marx introduz um questionamento em torno da finalidade da troca e como isso articula-se, mas ele deseja examiná-lo a partir de um processo estrutural em que os dois agentes do mercado, da relação de oferta e demanda, não estão envolvendo-se em um jogo desengênio, ou um jogo de abuso, de desonestidade. E aí ele vai chegar à ideia que, na verdade, o que compõe a primeira mercadoria no processo é uma combinação de meios de produção e de força de trabalho, não? O que será denominado capital constante e capital variável. Voltaremos a examinar isto. O valor total da mercadoria, já que se uma mercadoria não é simplesmente um produto produzido para uso próprio
do próprio trabalhador. Não? É, o valor total da mercadoria, no entanto, inclui o que é o resultado da troca. E como falamos, se for é, é, interessante produzir mercadoria ao invés de simplesmente produzir produtos de uso, ou seja, se for interessante produzir produtos que também possam recolher um excedente de valor, então é interessante criar uma empresa em que mais mercadoria é produzido. Mas o excedente do valor é algo que se determina só no final do processo de troca. No entanto, precisa empregar um número determinado de trabalhadores para produzir uma mercadoria em volumes tais que uma projetada ou adiantada valor possa ser recolhido. Um avançado valor, né, nesse sentido de adiantar. Esse avançado valor precisa já ser extraído de algo que faz parte do processo de produção. Esta ideia é o que leva Marx a transformar a fórmula da oferta e demanda numa fórmula que denominada fórmula geral do capital. Dinheiro, mercadoria, dinheiro excedente, que é composta do dinheiro recebido na troca, mais ou mais valor. Então, vocês já estão vendo que em Das Capital, volume 1, temos a série de redefinições em curso. Mercadoria já foi redefinido, valor já foi redefinido. Mercado está sendo redefinido no sentido em que o mercado aqui deve contemplar a inclusão da usina. O mercado não fica fora da usina no capital, na teoria econômica marxista, que é marxiana, desculpa, que é a teoria do valor trabalho. Né? Por quê? Porque Marx vai argumentar que para que o mais valor possa ser produzido, uma transformação fundamental precisa ser operado no lugar do trabalho, ou seja, nossa compreensão do trabalho. O trabalho não será mais compreendido como sendo a garantia de o produto ser um produto de qual nós podemos usufruir a partir do seu valor de uso. Aqui, o trabalho se transforma em mercadoria enquanto tal. É uma mercadoria bem específica, aliás, que será o chave da operação do capitalismo, ou seja, é um trabalho, é uma mercadoria que não perde valor em seu uso. Então, essa transformação do trabalho é o que Marx vai chamar a força do trabalho. A força do trabalho é o que é vendido pelo trabalhador, aliás, por ser a única propriedade que ele possui nessa nova configuração, a partir do momento em que já entrega os produtos do seu trabalho à possessão de outros. Por isso, a alienação aqui não serve como conceito. Alienação pode bem descrever síndrome de trabalhadores. Não estamos negando a existência da alienação, mas o objetivo de Marx aqui é
cartografiar, fazer um modelo do modo de produção capitalista, e ele precisa identificar nesse modelo de maneira objetiva de onde é extraída o excedente, que vai ser transformado em mais valor. É essa noção que leva a distinguir dois componentes do trabalho, entre trabalho concreto e o trabalho abstrato. É o trabalho abstrato que permitirá a redefinição do trabalho como força de trabalho, e o novo cálculo da venda dessa do trabalho como fornecendo as unidades necessárias para identificar quais dessas unidades não está sendo remunerado ou compensado pelo salário. Então, aí vem o capital. O capital é aquele parte do valor que não é nem de uso, mas e nem de troca, mas aquele parte do valor que possui uma capacidade a se autovalorizar. Mas a autovalorizar pressupõe alguns princípios fundamentais. É que o capital tem uma força de metamorfose. O capital pode ser mercadoria, como também pode ser trabalho, como também pode ser troca, e pode ser lucro, não? Como pode ser também mais-valia, ou mais-valor, como está sendo traduzido agora desde a última tradução publicado pela editora Boitempo. Então, capital é o valor em movimento, e o capital também é uma relação social, não é uma coisa. Então, mesmo assim, independentemente desse capital que é o mais valor em sua autovalorização, temos a subdivisão também da ideia de capital em Marx. O capital, tal como se chama na teoria neoclássica, é o capital constante. Capital, ou seja, os meios de produção. O capital dito morto, no sentido em que o que foi necessário desembolsar para comprar esses meios de produção já foi feito antes do início do processo de produção, que vai avançar o valor incremental à venda da força de trabalho, em vista de recuperar esse valor no processo de troca do próprio mercado. Então, várias relações são introduzidas. Então, capital variável denota essa dimensão do capital vinculado à venda de força de trabalho. O capital orgânico, então, é uma relação estabelecida entre capital constante e capital variável, que permite Marx mostrar que o capital constante não produz novo valor. O que produz novo valor é sempre o capital variável. Essa noção é fundamental também a ver em relação à lei da queda tendencial da taxa de lucro, que é uma fórmula que não é inventada por Marx, é uma fórmula herdada da teoria do valor-trabalho, que será analisado rigorosamente no terceiro volume do Capital. É, é, chama a atenção a como aplicar essa tese, não? Como aplicar essa lei. Muitas das críticas de Marx defendem que, mas essa lei não vale globalmente para o capitalismo, porque os investimentos estão sempre mudando, os investimentos em capital constante. E isso podemos ver justamente com a deslocalização dos meios de produção dos Estados Unidos no processo de desindustrialização em prol à China, né? Mas essa questão é o que se discute quando abordamos o capital no nível do doutorado, ou nível um pouco mais avançado, e convido todos vocês a participar do meu seminário de doutorado, de pós-graduação, stricto sensu, chamado
Marx, a partir de Marx, onde essa, entre outras questões, são levantadas. A taxa de exploração, no entanto, é importante sinalizar, pois se trata da relação entre o mais-valor e o capital variável. Como fazer aumentar o mais-valor e diminuir o capital variável? Acho que vocês já adivinharam, é baixar aquele salário ao mínimo, quebrar as leis trabalhistas que garantem um salário mínimo. Pô, por que não eliminar o salário e colocar massa de operários a trabalhar gratuitamente, já que não é um privilégio trabalhar para um capitalista que criou uma sociedade tão avançada que funciona a criar riqueza sem sequer pagar os trabalhadores. Por isso, temos que contemplar que o capitalismo, ou seja, a sociedade liberal capitalista, seja uma nomeação equivocada e que nós precisamos pensar que o regime econômico político no qual nós nos encontramos se chama colonialismo por povoamento, colonialism e o eurocolonialismo, por sinal. É uma discussão. Taxa de lucro, então, não equivale à taxa de exploração na medida em que, para computar a taxa de lucro, é necessário incluir os custos do capital fixo, desculpa, o capital constante. Fixo será um conceito que Marx apresenta no volume 2, fixo e fluido, né? Mas aqui taxa de lucro. Enfim, meus amigos, o projeto de pesquisa de Marx é voltado a relacionar o fato histórico de revoluções como motor das transformações socioeconômicas com as crises que enfrenta o sistema capitalista em virtude das contradições sistêmicas implicadas por seu modo de criação de riqueza. Eh, Temos que entender que o capital é o resultado não da alienação, mas sim da exploração, é o resultado dialética e causal, né? O livro 1, então, vai fornecer uma definição do capital em termos de valor em movimento, ou seja, capital é dinheiro, capital é mercadoria, vai mudando-se de substância, vai mudando-se de forma. O valor é sujeito de um processo, e o valor se torna assim valor em processo, dinheiro um processo, e como tal, capital. Capital é o valor em movimento, mas é um valor também que se autovaloriza, né? E a especificidade de capital, então, reside na relação de classes, não no âmbito político enquanto tal, mas no processo de produção. Então, a luta de classes é o caráter, digamos, voluntário, decisório, que leva, embora às vezes seja simplesmente por razões de fome, mas isso é uma questão também merecendo uma discussão profunda, ah, que surge da realidade material, que é a relação de classes na produção, porque a partir do modelo teórico fornecido por Marx, existem capitalistas que são, no volume 1, aqueles que possuem os meios de produção, não? E existem os trabalhadores cujo único possessão é a força do seu trabalho. Evidentemente, existe o lumpenproletariado no volume 1, como existem o protótipo formal do banqueiro financeiro, que é o entesourador,
de valor, especificamente do valor transformado em dinheiro, né? Mas os impactos sobre a filosofia dessa teoria, agora para resumir e sintetizar, são que existe uma maneira de olhar a história, que se concentra sobre as leis que fazem a sociedade se transformar. Existe aqui uma metodologia da lógica dialética que é aplicada a analisar essas transformações, que leva à denominação de materialismo histórico. E também a identificação de um operador epistemológico histórico que é denominado luta de classes. Marx, no Capital, oferece uma teoria da forma-valor da mercadoria e o conceito de força de trabalho vendida por seres livres, né? Apesar do controle, da perda do controle, na maioria das vezes, do nível do salário. Lembra-me que, bom, nos Estados Unidos, economistas não param de repetir essa questão, que o valor dos salários permanece estagnante desde os anos 70 nos Estados Unidos, né? E justamente agora, né, Trump decretou que o salário mínimo, que era eh, eh, três vezes maior, né? Se não me engano, três vezes maior que o salário mínimo geral, o salário mínimo de funcionários públicos, será reduzido ao salário mínimo geral, que é uma perda de poder de compra significativa. Então, existe uma luta em torno do salário constante, que seja dentro do âmbito de uma usina, num carro de Uber ou num supermercado, em termos de jornada de trabalho. Estamos vendo ainda os impactos dessa importante peça de legislação formulada pela deputada federal Erika Hilton, ou na função pública. Marx também vai introduzir a teoria do fetichismo do mercadoria, que não temos tempo aqui para discutir, embora importante é de saber que o fetichismo é dessa natureza, dessa denominação, por causa de incluir, animar a mercadoria com uma certa capacidade de autodeterminação do seu valor, enquanto Marx argumenta o valor da mercadoria é estabelecido nas relações materiais de produção. E, aliás, o fetichismo remete também aos modos teóricos a impedir que alcance, em termos de finalidade, o nível real da produção de riqueza. Alienação e exploração, a gente certamente voltará a ver essas noções e existe também no Capital uma teoria da origem do capitalismo que é denominado acumulação primitiva, entendido como acumulação primitiva de terras por despossessão. É o roubo. É o roubo cujo nome é colonialismo expansionista de povoamento, e é algo que, sem dúvida, precisamos ver mais em detalhes. Para a próxima aula, mudaremos o foco. Ainda na Alemanha, e não posso deixar de mencionar que eh, é muito engraçado encontrar recentemente era um colóquio sobre filosofia alemã e não sei um dos conceitos
que percorre a filosofia alemã. Tem todos os filósofos alemãos, menos Marx, né? Marx e Engels. Nietzsche será nosso próximo autor. Algumas sugestões de leitura. Seu primeiro livro publicado, Nascimento da Tragédia, secções 12 e 13, 24 e 25, um livro de influência e impacto expressivo sobre pensamento alemão, sobre filosofia, sobre a compreensão da posição da filosofia grega em relação às formas artísticas produzidas na Grécia. Para além do bem e do mal, publicado uns 14 anos mais tarde, Prefácio, né? E as secções 9, 13, 23 e 36, particularmente para entender a criação, o significado dessa noção de vontade, de, bom, potência, ou vontade de poder, né? Der Wille zur Macht, né? E, por fim, Ecce Homo, uma obra de alguém perfeitamente em controle de suas faculdades, oferecendo formidáveis resenhas da sua própria produção, embora que fosse um dos últimos série de escritas redigidas por Nietzsche, o último livro enquanto tal. Muito obrigado pela atenção. Se quiserem aprofundar seus conhecimentos de filosofia contemporânea, porque sem dúvida estou indo muito rapidamente nessas gravações, e desejam participar da configuração de pequenas turmas ou até conduzir esses aprofundamentos em formato de aulas particulares, podendo ser em inglês ou em francês também, entre em contato comigo, se não, deixe-me um like no vídeo, abone-se a meu canal, compartilhem o vídeo e na próxima sessão mergulharemos no mundo de Friedrich Nietzsche. Tchau, até logo.